Ela entrou na sala como fazia todos os dias, discreta, tranquila, e usando o mesmo perfume barato de sempre. Mas o que ela não sabia é que aquele cheiro, simples e doce, acabaria virando o ponto fraco de um homem poderoso. O milionário, acostumado a controlar tudo e todos, não conseguiu ignorar o que sentiu. E a partir dali, ele começou a perder o controle do coração, da razão e da própria vida. Mas o que havia naquele perfume que fez ele se entregar por completo? Antes de mergulharmos nessa história linda e cheia de emoção, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das histórias que tocam o coração. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber. Ele tinha passado por aquele corredor 1000 vezes, mas naquela manhã algo o fez parar. Era um cheiro doce, sutil, diferente de tudo que conhecia. Não era o tipo de perfume caro que ele se acostumara a sentir nas festas corporativas ou nos jantares de gala. Era mais leve, quase tímido, mas por alguma razão fez seu corpo reagir. Não era apenas olfato, era memória, desejo e inquietação. Um frasco barato havia acabado de desarmar o homem mais blindado daquela empresa. Eduardo Naves não era do tipo que perdia o foco, ainda mais numa semana como aquela, com acionistas pressionando e um contrato bilionário em andamento. Mas ao atravessar o 7º andar e sentir aquele cheiro no ar, parou de andar no meio do corredor. Olhou ao redor, tentou identificar de onde vinha. Era como se o mundo ao redor tivesse perdido a nitidez, e tudo o que restava fosse uma sensação no fundo do peito, como um aviso sussurrado ao inconsciente. Ela está aqui. Ainda sem saber o porquê, ele entrou na sala administrativa onde raramente colocava os pés. Era um andar técnico, usado por assistentes, pessoal de RH, financeiro e substitutos temporários. Ele mal sabia o nome de quem trabalhava ali, mas soube o nome dela assim que viu o crachá pendurado no pescoço fino, envolto por um cachecol simples e bem amarrado. Clara Martins, secretária substituta. Ela estava de costas, digitando algo no computador, e usava um coque meio desfeito, como se não tivesse tempo de se arrumar, mas mesmo assim tivesse feito questão de parecer decente. Nada nela gritava por atenção, e ainda assim, ele não conseguiu parar de olhar. "Bom dia, Sr. Naves", disse uma das funcionárias ao lado, interrompendo o silêncio. Clara virou-se ao ouvir a voz, mas não parecia nervosa, apenas curiosa. Seus olhos encontraram os dele por um segundo longo demais, e o perfume estava mais forte ali dentro. Um cheiro adocicado com notas de baunilha e flor de laranjeira, talvez. Ele não era especialista em fragrâncias, mas algo naquele aroma lhe causava vertigem. "Bom dia", ele respondeu com voz baixa, quase hesitante, coisa rara para um homem que sabia dominar salas de reunião com o olhar. Saiu dali rápido, como se tivesse cometido um erro. No elevador, sozinho, encostou a cabeça na parede espelhada e fechou os olhos. Respirou fundo, e o perfume ainda estava em sua pele. Clara não deu muita importância ao encontro. Estava ali apenas cobrindo uma licença médica de 3 semanas. Sabia que aquele andar era invisível para os executivos do topo, e preferia assim. Cuidava da própria vida, fazia seu trabalho com discrição e voltava para casa, onde dividia o apartamento com a tia doente, a única família que ainda tinha. Mas naquela manhã, algo a incomodou. Era o olhar dele. Não era arrogante, nem invasivo, mas era diferente. Como se ele a reconhecesse de algum lugar que ela sabia que não existia. Não conhecia aquele homem, além das matérias que vez ou outra saíam na internet sobre sua fortuna, seus negócios e sua frieza lendária. Mas ao vê-lo sair tão abruptamente da sala, sentiu que havia deixado algo no ar. Ela tocou o próprio pescoço, onde aplicara 2 gotinhas do velho perfume que usava todos os dias. Uma marca popular, nacional, dessas que se encontra em qualquer farmácia por R$30. Usava há anos, não por vaidade, mas por afeto. Era o mesmo que a mãe usava antes de falecer. Um jeito silencioso de mantê-la por perto. Mas pela primeira vez pensou, será que ele sentiu isso? No dia seguinte, Eduardo apareceu de novo naquele andar. "Esqueceu alguma coisa, Sr. Naves?" perguntou a gerente, surpresa ao vê-lo ali. Só precisava confirmar um dado com a equipe de RH. Rápido. Mentira. Olhou direto para a mesa de Clara. Ela não estava lá. Apenas um caderno aberto e um cachecol jogado sobre a cadeira.
E de novo, o perfume. Sentiu um desconforto físico, como se algo dentro dele estivesse se movendo depois de muito tempo paralisado. Aquela mulher o desequilibrava. Mas por quê? Horas depois, durante uma reunião tensa com investidores estrangeiros, a lembrança do cheiro dela voltou sem aviso. Um dos sócios percebeu o olhar distante dele e tocou em seu braço. Tudo bem, Eduardo? Ele balançou a cabeça, recobrando a concentração. Sim, foi só um cheiro. Perdão? Nada. Continua. Mas não era nada. Era tudo. Toeco. Na sexta-feira daquela semana, Eduardo passou em frente à copa no mesmo horário de sempre. Por acaso, ou talvez não. E a viu. Ela estava sozinha, colocando açúcar no café. Com licença, ele disse, sem saber exatamente por quê. Clara virou-se e sorriu com gentileza. Ele percebeu que ela estava com o mesmo perfume. Ou talvez nem fosse. Talvez fosse só ela. O cheiro da pele, da nuca, daquela aura de delicadeza forte que ela carregava. Claro, Sr. Naves. Precisa de algo? Ele hesitou. Depois, caminhou até a bancada, pegou uma xícara e serviu o próprio café. Mas não saiu. Ficou ao lado dela por alguns segundos a mais do que deveria. Que perfume é esse? Ela riu com o canto da boca, surpresa pela pergunta. Não foi um riso debochado. Foi genuíno. Um de farmácia. Não parece, não. Não? Ela o olhou nos olhos, mantendo o tom leve. Acho que tem mais a ver com quem usa do que com o que se usa. Ele abaixou os olhos por um instante e respondeu. Pode ser, mas tem algo nesse cheiro, que não sai da minha cabeça. Clara ficou séria por um segundo. Depois, com elegância, virou-se, pegou sua caneca e disse. Talvez o senhor precise pensar em outras coisas. E saiu da sala, deixando o ar impregnado, deixando ele completamente desarmado. Clara saiu da copa com a xícara de café entre as mãos e um leve sorriso nos lábios. Seu coração, no entanto, não acompanhava a mesma calma do rosto. Eduardo Naves havia acabado de perguntar sobre seu perfume e havia dito, com todas as palavras, que aquele cheiro não saía da cabeça dele. Aquilo não era algo que se ouvia todos os dias. Não ali, não dela, não para ela. Ela não era o tipo de mulher que atraía esse tipo de atenção. Pelo menos nunca foi. Clara cresceu ouvindo que sua beleza era discreta, sua presença era suave e seu brilho era mais admirado por quem se demorava. E, em um mundo feito de pressa, poucas pessoas se demoravam nela. Mas ele tinha parado, literalmente, no meio do corredor. De volta à sua mesa, Clara ajeitou os papéis, respondeu e-mails, fingiu normalidade. Mas os dedos tremiam levemente sobre o teclado. Era como se um sinal silencioso tivesse se acendido. Não de perigo, mas de algo mais complexo. Desejo, curiosidade e um tipo de pressão invisível que nascia nos olhos dele. E que se estendia pelo ar, como seu perfume. Eduardo, por sua vez, não conseguiu focar no que deveria. As reuniões da tarde se arrastaram. Planilhas perderam sentido. Estava como um homem desconcentrado, e isso era incomum. Ainda mais para ele, que controlava tudo com precisão cirúrgica. Ao final do expediente, ficou sozinho em sua sala. Encostado na cadeira de couro, olhou para o teto escuro e suspirou. Seu mundo era composto de estratégias, acordos, metas trimestrais. Mas naquele dia, tudo tinha sido atravessado por algo imprevisível. Não o perfume em si, mas o que ele provocava. Clara era só uma substituta. Estava ali por tempo determinado. E logo voltaria à vida que tinha antes. O problema é que ele não queria que ela fosse só isso. E isso o incomodava mais do que estava disposto a admitir. No dia seguinte, ele evitou passar pelo andar dela. Tentou ignorar, esfriar, desacelerar o que nem havia começado. Mas quando entrou no elevador e sentiu, mais uma vez, aquele cheiro sutil preso nas paredes, entendeu que não ia conseguir. Não era paixão. Não ainda. Era outra coisa. Algo mais primitivo. Um chamado. No meio da manhã, ligou para o RH. Pediu o nome completo da funcionária temporária do administrativo. Disfarçou com uma desculpa qualquer. Depois digitou o nome dela no sistema interno. Viu a ficha. Clara Martins, 31 anos, ensino superior completo, até 2 idiomas, referências impecáveis. E uma foto. Séria, simples, bonita de um jeito sem produção. Daqueles que não tentam impressionar. Passou alguns segundos observando a imagem.
Então, fechou tudo, apagou o histórico e saiu da sala. Sabia que estava cruzando uma linha, mas já não importava. A linha já havia sido cruzada no momento em que pensou em como seria sentir aquele perfume na pele dela, de perto, sem o ar da empresa entre eles. Na hora do almoço, Clara desceu para o refeitório comum. Levava sempre sua marmita, esquentava no micro-ondas e se sentava sozinha num canto perto da janela. Não era por isolamento, mas por hábito. Gostava de observar o movimento da cidade enquanto comia devagar, em silêncio. Aquilo lhe trazia paz. Mas naquele dia, sentiu o ar diferente. Quando olhou para o lado, Eduardo estava parado à mesa com uma bandeja nas mãos. "Posso me sentar aqui?" Ela engoliu em seco. Não era uma pergunta comum. Aquela não era uma atitude comum. Ele jamais almoçava ali. Era conhecido por mandar buscar pratos sofisticados no restaurante da cobertura ou, quando não queria ser visto, pedir serviço em sua sala privada. Clara assentiu. "Claro, fique à vontade." Ele sentou-se, ajeitou o paletó, pegou os talheres com calma. Depois, sem olhá-la diretamente, falou: "Espero que não se incomode. Precisava mudar o ambiente um pouco." "Não me incomodo." Ela sorriu discreta. E ele, por um segundo, se esqueceu de tudo que tinha dito a si mesmo nas últimas 24 horas. Ela não usava maquiagem pesada. Não usava salto alto. Não carregava o celular como uma extensão da própria identidade. Era leve. E por isso tão marcante. O perfume, nesse momento, estava presente como uma música de fundo. Não invadia. Preenchia. "Sempre almoça sozinha?" Ele perguntou. Ela assentiu. "Gosto de observar a cidade. As pessoas. Os detalhes. Isso explica algumas coisas." Ela arqueou as sobrancelhas, intrigada. "Quais coisas?" Ele olhou para ela, agora diretamente. "Seu perfume. Não é só um cheiro. É uma presença. Parece que você escolheu deixar um pouco de si por onde passa." Clara corou de leve. Sorriu com os olhos baixos. "Na verdade, não escolhi. Uso esse perfume desde que minha mãe morreu. Era o dela. Eu continuei usando. Nunca pensei muito sobre isso." O silêncio caiu entre eles como uma seda. Não era incômodo. Era preenchido de uma intimidade recente, mas densa. Eduardo inclinou-se um pouco sobre a mesa. "Então talvez seja isso. Você não tenta deixar marca. E por isso deixa." Ela o olhou como quem escuta algo inédito. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, o telefone de Eduardo vibrou. Era urgente. Ele atendeu. Se levantou com um pedido de desculpas apressado e saiu. Clara ficou ali, encarando a xícara, tentando entender o que acabara de acontecer. Eduardo, ao entrar no elevador, fechou os olhos mais uma vez. E o perfume dela estava de novo na pele dele. O dia começou com uma tensão sutil no ar. Clara chegou um pouco mais cedo ao trabalho, como fazia sempre que a tia tinha uma noite difícil em casa. Passava na padaria, comprava um pão de queijo fresco e tomava um café olhando pela janela da copa, onde ninguém costumava entrar antes das 9. Era seu ritual de aconchego. Precisava desses momentos silenciosos, antes de vestir a postura firme que aprendeu a ter no ambiente corporativo. Ao subir para sua sala, percebeu que havia um aviso nos corredores. Uma das salas de reuniões do 8º andar passaria por uma manutenção de energia no fim do dia. Não deu importância. Seguiu para o computador, respondeu e-mails, digitou atas, revisou contratos. O trabalho era metódico e, naquele dia, até reconfortante. Mas Clara sabia que o que a fazia inquieta não era o volume de tarefas. Era a lembrança do almoço com Eduardo no dia anterior. Havia uma linha invisível sendo atravessada entre os dois, e isso era tão intrigante quanto perigoso. Não havia insinuações diretas, nenhum gesto que pudesse ser acusado de impróprio, mas a troca de olhares, o silêncio prolongado, o comentário sobre o perfume, tudo parecia intensamente fora do script. Ela sabia se proteger. Já havia aprendido que homens em posição de poder muitas vezes não sabiam separar curiosidade de desejo e desejo de respeito. Mas havia algo em Eduardo que a confundia. Não era um olhar de posse. Era outro tipo de fome. Como se ela tivesse acendido uma parte dele que nem ele sabia que existia. No final da tarde, Clara recebeu uma mensagem por engano no e-mail corporativo. Uma solicitação de mudança de sala para uma reunião confidencial no 8º andar. O nome dela estava no campo de cópia, embora não fosse direcionado a ela. Estranhou, mas não respondeu.
Meia hora depois, recebeu um aviso da secretária da diretoria, pedindo que ela levasse alguns documentos assinados até a sala de reuniões 805. Clara imprimiu os papéis, colocou em uma pasta e subiu. Ao chegar no andar, tudo estava silencioso. Bateu à porta. "Pode entrar", respondeu uma voz conhecida. Eduardo estava sozinho na sala. Usava a camisa social com as mangas dobradas até os cotovelos e o paletó pendurado na cadeira. Havia uma leve tensão em seu semblante. Clara hesitou por um segundo, mas entrou. "Aqui estão os documentos que pediram", disse, aproximando-se da mesa. Ele os pegou, agradeceu com um aceno leve e olhou para ela como se esperasse algo mais. Clara sentiu o cheiro do próprio perfume flutuar pelo espaço fechado. Era inevitável. A sala não tinha janelas abertas e o ar era seco. "Preciso revisar isso agora. Você pode aguardar um instante?" Ele perguntou, já folheando os papéis. Ela assentiu e sentou-se em uma das cadeiras, mantendo distância. Tirou o celular da bolsa, fingiu verificar mensagens, mas os dedos não se moviam. Minutos se passaram em silêncio, quebrado apenas pelo som das folhas sendo viradas. Então, repentinamente, as luzes piscaram e se apagaram por completo. O som do ar-condicionado parou. O barulho do sistema travando ecoou pelo espaço. "Droga", Eduardo murmurou. Levantou-se e tentou abrir a porta, mas nada aconteceu. Puxou de novo. Trancada. A maçaneta não cedia. Clara se levantou, aproximando-se. "Está travada?" "Sim. A energia caiu completamente. Parece que a manutenção começou antes do previsto." Ela tirou o celular da bolsa, mas não havia sinal. Ele fez o mesmo. Nada. "Estão sem rede aqui. Nem mesmo o interfone funciona sem energia. Vamos ter que esperar." Clara respirou fundo e encostou-se na parede, cruzando os braços. Eduardo afastou a cadeira da mesa e sentou-se de novo, observando-a com discrição. "Desculpa por isso. Ninguém deveria estar nessa sala agora. Provavelmente mudaram o cronograma e não avisaram a tempo." "Não tem problema", ela respondeu, tentando parecer relaxada. "Já fiquei presa em lugares piores." Ele sorriu, inclinando levemente a cabeça. "Ah, é? Como onde?" "Elevadores. Uma vez num banheiro de escola. E certa vez dentro de um carro de aplicativo que travou as portas e o motorista surtou." "Está brincando?" "Juro. Consegui sair chutando a porta traseira. Uma lembrança maravilhosa", disse rindo. O clima suavizou. A escuridão da sala era cortada apenas por uma luz de emergência próxima à porta. Os rostos ficavam em meia sombra. As vozes pareciam mais próximas. Eduardo apoiou os cotovelos nos joelhos e olhou para ela como quem observa sem pressa. "Você tem um jeito raro." Clara o encarou. "Raro como?" "Natural. Sem querer parecer nada além do que é. Isso é incomum neste prédio." Ela sorriu com um toque de ironia. "Eu não sei se isso é um elogio ou um aviso." "Um elogio. Sem reservas." Silenciaram de novo, mas dessa vez havia algo novo no ar. O perfume parecia mais intenso naquele ambiente fechado. Eduardo se levantou, deu alguns passos pela sala e parou ao lado dela. "Posso te fazer uma pergunta sem que pareça invasivo?" "Depende da pergunta." "Onde você costuma passar esse perfume?" Ela ergueu uma sobrancelha. "Por que quer saber?" Ele desviou os olhos por um segundo e respondeu. "Porque é sempre no ar antes de você entrar. Como se ele anunciasse você antes mesmo da sua voz." Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois deu um meio sorriso. Atrás das orelhas. E nos pulsos. 2 gotas. Não mais que isso. Ele assentiu com um leve sorriso. "Então é por isso. Está sempre perto do meu campo de percepção." Ela deu um passo para o lado, como se precisasse de ar. Mas o ar era ele. Era o perfume. Era o olhar. Eduardo aproximou-se mais. Havia uma energia densa entre os dois. Nada tinha sido dito explicitamente. Mas o ar parecia quente demais para um fim de tarde. Clara manteve-se firme. "Você tem ideia do que está fazendo?" "Tenho. E isso me assusta." Ela encostou-se na parede e ele parou à frente dela. Os olhos de Eduardo estavam escuros, intensos. A respiração dele era leve, mas perceptível. E o mundo inteiro parecia ter sido reduzido àquele metro quadrado de sala escura. Ele não a tocou. Mas bastou inclinar-se levemente para que o rosto dele se aproximasse do dela e a ponta do nariz tocasse sem querer a curva entre o pescoço e a orelha, exatamente onde ela passava o perfume. Clara fechou os olhos.
Sentiu o arrepio atravessar a espinha. Sentiu o calor de uma entrega contida, uma promessa sem palavras. Então ele se afastou. Desculpa, não deveria ter. Ela o interrompeu, com uma voz firme, mas suave. Você não me tocou. E mesmo assim, eu senti. A porta fez um estalo. A energia voltou. A luz da sala acendeu. Os dois piscaram como se tivessem acordado de um sonho. Eduardo caminhou até a porta, testou a chave. Abriu. Clara ajeitou os cabelos, pegou a bolsa e saiu primeiro. Ao passar por ele, parou. Deveria ser só uma substituta, lembra? Ele respondeu com os olhos fixos nela. Mas você está mudando coisas que nem deveria ter tocado. Ela caminhou pelo corredor, sem olhar para trás. E o perfume ficou. Na segunda-feira, o elevador do prédio parecia mais silencioso do que nunca. Eduardo subiu sozinho até o 17º andar, a pasta de couro nas mãos e os olhos fixos no visor digital. A luz fria do teto não ajudava a clarear os pensamentos. Cada andar que passava era como uma contagem regressiva para algo que ele não sabia nomear. Talvez medo, talvez desejo, ou os dois. Desde que ficara trancado com Clara na sala de reuniões, Eduardo não conseguia dormir como antes. As imagens voltavam sem aviso. O cheiro dela no ar, o arrepio que presenciou quando se aproximou, a maneira como ela o olhou depois, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo, mas não tivesse certeza se devia permitir. Já ela, mesmo fingindo normalidade, carregava nos olhos um cansaço diferente. Clara sabia muito bem onde estava se metendo. Homens como Eduardo Naves não se envolviam. Eles escolhiam. Eles decidiam. Eles direcionavam tudo, até a paixão. E ela não queria ser mais uma decisão estratégica num mundo em que sentimentos reais eram tratados como riscos calculados. Na hora do almoço, Clara desceu para o refeitório um pouco mais tarde. Evitou os horários em que ele poderia aparecer. Precisava de espaço, de ar. Precisava entender o que aquilo estava despertando nela. Aquela tensão, aquele magnetismo silencioso, não podia se transformar em algo que a fizesse perder o chão. Ela já perdera chão demais na vida. Desde que a mãe morrera e ela passara a cuidar da tia com limitações de mobilidade, aprendeu a não contar com ninguém além de si mesma. Amar era um verbo que exigia presença, constância, cuidado, e ela não sabia se Eduardo seria capaz de oferecer qualquer uma dessas coisas. Mesmo assim, quando sentiu seu perfume preso à gola do blazer naquela manhã, o coração bateu mais forte. Ele tinha estado perto, mais uma vez, sem dizer nada, sem anunciar, mas deixando rastros. Na terça-feira, Eduardo desceu ao andar dela, sem motivo corporativo que justificasse a visita. Passou reto pela sala, fingindo verificar os avisos do mural. Clara o viu de relance. Não houve troca de palavras. Mas o clima entre eles era quase palpável, como um fio elétrico atravessando o corredor. Mais tarde, ela foi chamada para ajudar na organização dos documentos de uma reunião com investidores da área de expansão. Seria uma reunião interna, confidencial, com poucas pessoas. Eduardo estaria presente. Ela também. Não havia como recusar. Na manhã seguinte, chegaram quase ao mesmo tempo à sala de reuniões do 15º andar. Clara vestia uma camisa creme de mangas longas e calça de alfaiataria azul marinho. Eduardo usava um terno cinza escuro com corte impecável. Cumprimentaram-se com um leve aceno de cabeça, sem palavras. Os outros executivos foram chegando aos poucos. Durante a reunião, Clara sentava-se no canto direito da mesa, anotando tudo com agilidade. Eduardo, na cabeceira, falava com precisão sobre metas e investimentos. Mas vez ou outra, os olhos dele escapavam para o lado, procuravam por ela. Como se a presença dela ali fosse o único fator desestabilizador daquele ambiente impecavelmente controlado. Quando a reunião terminou, os outros começaram a sair. Clara permaneceu mais alguns minutos, recolhendo pastas e canetas. Eduardo fingiu revisar alguns dados na tela, mas esperava que todos saíssem. Quando ficaram a sós, ele se levantou e caminhou lentamente até ela. Clara. Ela não se virou de imediato. Continuou encaixando os papéis na pasta até o último segundo. Só então levantou o rosto. Sim, ele hesitou. Depois, falou baixo. Você está evitando me olhar. Ela inspirou devagar, apoiando a pasta contra o corpo. Não estou evitando. Só estou tentando não me perder. A resposta o atingiu com mais força do que ele esperava. Ela não estava brincando. Estava se protegendo.
E ele de alguma forma sentia-se exposto. Não foi minha intenção te desequilibrar. Mas você desequilibrou. E não sou só eu que percebe. O que as pessoas dizem? Ele começou. Não é sobre o que dizem. Interrompeu. É sobre o que sentem quando nos veem. A tensão está no ar, Eduardo. Não somos invisíveis. Ele se aproximou mais um passo, agora a menos de 1 metro. Eu não consigo parar de pensar em você. Não é jogo, nem capricho. É físico, é mental. É como se o seu cheiro tivesse ficado em mim, mesmo nos dias em que você não está. Ela fechou os olhos por um instante. Depois os abriu devagar. E o que você quer fazer com isso? A pergunta ficou no ar. Ele não respondeu de imediato. Sabia que qualquer passo em falso poderia colocar tudo a perder. Sua reputação, o respeito que ela ainda tinha por ele, a segurança dela dentro da empresa. Tudo. Então respondeu. Não sei. Mas estou tentando entender o que é desejo e o que é impulso. E onde termina o meu papel de chefe. E começa o homem que não dorme mais por sua causa. Clara baixou os olhos. Tocou a alça da bolsa. A mão estava trêmula. O problema, Eduardo, é que o desejo tem pressa. Mas o respeito precisa de tempo. E eu ainda não sei se você me respeita ou só me deseja. Ele deu um passo para trás. Respirou fundo. Aquilo doeu mais do que um tapa. Eu entendo. E você está certa. Sua voz estava firme, mas havia peso nela. Eu não quero te machucar, nem te confundir. Mas não posso fingir que não sinto. Ela assentiu com a cabeça, sem sorrir, e saiu da sala, deixando-o ali, de novo, com o perfume dela preso ao ar, e com o gosto amargo do limite entre o querer e o poder. Naquela noite, Eduardo não foi para casa. Ficou até tarde na empresa, sozinho, no escritório escuro, olhando as luzes da cidade. Pela primeira vez em anos, se questionava sobre quem era quando não estava no comando. Enquanto isso, Clara chegou em casa, tirou os sapatos, largou a bolsa no sofá e foi até o quarto da tia. A mulher dormia profundamente. No silêncio, ela abriu a bolsa, tirou o pequeno frasco do perfume e o colocou sobre a penteadeira. Ficou olhando para ele como se fosse uma chave. Ela sabia que estava começando a abrir algo dentro dela, mas não sabia se Eduardo seria capaz de entrar. O tempo entre os dois pareceu congelado por alguns dias. Clara seguiu com sua rotina, trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mantendo uma postura impecável. Não deixou transparecer o que se movia por dentro. Apenas fechava os olhos por um segundo a mais quando sentia o perfume dela ainda presente em alguma peça de roupa. E Eduardo? Ele havia recuado, não por falta de vontade, mas porque entendeu que ela o desafiava de uma forma que nenhuma outra mulher jamais ousou. Naquela semana, ele viajou a trabalho para uma reunião de alto nível em Brasília. Foram 2 dias intensos, mas mesmo em meio a contratos e negociações, Clara não saiu do pensamento dele. Na volta, estava decidido a não cometer o erro de deixar tudo apenas na esfera do impulso. Precisava fazer aquilo de forma diferente. Clara não era uma aventura. E se fosse para mergulhar, teria que ser com coragem e verdade. Na sexta-feira, perto do fim do expediente, ela recebeu um envelope discreto sobre sua mesa. Não tinha remetente, nem logotipo. Apenas seu nome, escrito à mão. Clara abriu com calma. Dentro havia um cartão com letras simples. Jantar às 20 horas. Não é um convite profissional, nem um pedido impulsivo. É uma tentativa sincera. O carro vai te buscar às 19h30 se você quiser ir. Eduardo. O coração dela acelerou de imediato. Não esperava por isso. Não daquela forma. O gesto era elegante, direto e vulnerável ao mesmo tempo. A mensagem era clara. Ele não estava forçando, mas oferecendo. E isso fez toda a diferença. Clara passou o restante do expediente distraída. Ao chegar em casa, se trancou no quarto, olhou para o espelho e se viu como há muito tempo não se via. Mulher. Desejável. Pronta para algo que não sabia onde daria. Abriu o armário e escolheu um vestido preto simples, que abraçava seu corpo com discrição. Prendeu os cabelos num coque baixo e passou o perfume. O mesmo de sempre. 2 gotas, atrás das orelhas. Às 19h28, o carro estava na porta. Um motorista educado a cumprimentou pelo nome. O trajeto até o endereço indicado foi silencioso. Clara observava a cidade através da janela, mas seus pensamentos estavam presos àquela sensação de estar à beira de algo. O carro parou em frente a um prédio elegante no bairro dos Jardins. O porteiro já aguardava e a conduziu até o elevador. No último andar,
A porta do apartamento se abriu antes mesmo de ela tocar a campainha. Eduardo estava ali, sem terno, apenas de camisa e calça de tecido macio. Mais jovem do que jamais pareceu. Boa noite. Boa noite. Ela respondeu entrando. O ambiente era sofisticado, mas sem ostentação. Luzes amareladas, música instrumental suave, aroma de vinho no ar. E mais uma vez o perfume dela se misturando ao ambiente como se sempre pertencesse àquele lugar. Você está linda, ele disse com sinceridade. Ela agradeceu com um sorriso leve. Sentaram-se à mesa onde 2 pratos estavam servidos. Nada extravagante. Um jantar simples com massas e vinho. Ele havia feito questão de cozinhar. Ela percebeu nos detalhes. A toalha bem estendida, os talheres escolhidos com atenção, o guardanapo de linho. Durante a refeição conversaram sobre coisas cotidianas. Livros, filmes, pequenos detalhes da infância. Ele a ouviu como se cada palavra fosse uma pista. E ela, aos poucos, foi se permitindo relaxar. Depois do jantar, caminharam pela sala até a varanda. A cidade brilhava abaixo deles, e havia algo no ar que fazia o tempo parecer suspenso. Eduardo pegou 2 taças de vinho e estendeu uma para ela. Clara aceitou. Bebeu um gole olhando para o horizonte. Então ele falou: Eu te desejei antes de saber quem você era. Mas agora, desejo tudo o que você é, não só o que me desperta. Ela o olhou. Havia verdade ali. E também havia cuidado. Ele não avançava. Não invadia. Eu vim aqui porque escolhi. Ela respondeu. Mas isso não significa que me entreguei ainda. Eu sei. E não estou pedindo nada além do que você quiser dar. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Então, ele se aproximou e tocou, com leveza, o pulso dela. O ponto exato onde ela costumava passar o perfume. Foi um toque lento, quase reverente, como se dissesse tudo o que não se diz com palavras. Você passou hoje? Ele sussurrou. 2 gotas. Como sempre. Ele levou a mão dela até os lábios. Não beijou. Apenas fechou os olhos por um instante, sentindo, como se aquele gesto fosse sagrado. O coração de Clara batia rápido, mas ela não recuou. Sentia que estava segura. E mais do que isso, sentia que estava sendo vista. Não como um desejo passageiro, mas como uma presença que tocava mais fundo. Na sala, a música seguia baixa. Eduardo soltou a mão dela devagar e a convidou para dançar. Clara aceitou. Os corpos se aproximaram com naturalidade, como se tivessem ensaiado aquele movimento há anos. Ela repousou a mão sobre o ombro dele. Ele apoiou a mão em sua cintura, firme e delicado. Enquanto dançavam, os olhos dele se perderam no pescoço dela. Não era desejo urgente. Era admiração. Era fome de detalhe, de tempo, de presença. E quando enfim seus lábios se encontraram, foi com a calma de quem não tem pressa. Um beijo demorado, carregado de silêncio, com gosto de vinho, de medo vencido e entrega por partes. Depois daquele beijo, Clara encostou a cabeça no peito dele e sussurrou: Não sei para onde isso vai. Ele respondeu: Mas quero descobrir. Com você. Mais tarde, ele a acompanhou até o carro. Não insistiu para que ficasse. Não pediu promessas. Apenas segurou sua mão por um segundo mais longo e a viu partir com o mesmo cuidado de quem assiste algo raro, desaparecer lentamente na neblina da madrugada. No banco do carro, Clara olhou pela janela, tocou o pulso e sorriu. Ele havia sentido. Ela também. Algo estava acontecendo ali. Algo que não podia ser ignorado. E pela primeira vez em anos, ela quis muito que aquilo desse certo. Clara acordou antes do sol nascer. A lembrança da noite anterior ainda morava nos cantos da sua pele. O toque sutil de Eduardo em seu pulso, o beijo sem urgência, a dança no apartamento dele sob a música baixa. Tudo ainda estava ali, pulsando dentro dela com um tipo de calma rara. Mas a vida real não esperava pelas emoções. Ela se levantou, preparou o café da tia, ajeitou a roupa do trabalho e passou como de costume, 2 gotas do perfume atrás das orelhas. A mesma fragrância suave que agora carregava memórias que não existiam antes daquela noite. Chegou ao prédio da empresa minutos antes do horário. O hall estava silencioso. Um dos seguranças a cumprimentou com um sorriso mais longo do que o habitual. Clara percebeu, pela primeira vez, que talvez estivessem mesmo sendo observados. Sentiu o estômago revirar. Havia atravessado a linha entre o privado e o público.
entre o que só ela sabia e o que, aos poucos, os outros começavam a supor. No elevador, ficou sozinha. Apoiou a cabeça na parede de aço escovado e respirou fundo. Estava apaixonada. Sabia disso. Mas junto do sentimento vinha o receio de ser exposta, julgada, usada como boato. A reputação que construiu com tanto esforço não podia ser manchada por algo que ainda nem tinha nome. Eduardo não apareceu naquela manhã, nem à tarde. Apenas uma mensagem, no meio do dia, apareceu em seu celular pessoal. Reunião emergencial em Campinas. Volto amanhã. Queria dizer que ainda sinto você aqui. Clara sorriu, mas não respondeu. Estava feliz, sim, mas precisava processar aquilo com o tempo que lhe era necessário. Não queria ser carregada pela euforia. Queria sentir passo a passo. Na quinta-feira, enquanto organizava os arquivos no sistema da diretoria, uma mulher desconhecida apareceu na porta da sala do andar executivo. Alta, elegante, cabelo perfeitamente preso, um salto agudo que cortava o piso com autoridade. Os olhos frios percorreram o ambiente até encontrarem Clara. Você é Clara Martins? Sim. Pois não? Sou Helena Bittencourt, ex-esposa de Eduardo Naves. Clara sentiu o corpo gelar. A mulher parecia saída de uma revista de luxo. O nome, ela conhecia de algumas matérias antigas, mas não sabia que Helena ainda rondava aquele mundo. Precisamos conversar. É importante. E eu gostaria que fosse fora daqui. É do interesse de vocês dois. Clara hesitou. Pensou em recusar. Mas algo na postura da mulher indicava que, se ela não aceitasse agora, aquilo voltaria de forma ainda mais desconfortável. No fim do expediente, encontraram-se em um café discreto a 2 quadras da empresa. Helena chegou pontualmente. Sentou-se com classe, como quem está acostumada a ser obedecida sem pedir 2 vezes. Não vou fazer rodeios, Clara. Sei que você e Eduardo estão se envolvendo. E isso é um problema. Se o Sr. Naves quiser falar comigo sobre isso, ele pode fazê-lo diretamente. Clara respondeu, mantendo a postura. Helena soltou um sorriso sem humor. Você é corajosa. Gosto disso. Mas quero que saiba que a vida ao lado de Eduardo não é um romance de perfume barato. Ele pode parecer encantador no início, mas quando se fecha de verdade. Eu vivi isso por anos. Não estou interessada nos erros do passado dele. Isso é entre vocês dois. E se eu te dissesse que ele ainda está legalmente preso a mim? Clara sentiu o peito apertar. O divórcio nunca foi finalizado completamente. Há pendências. E não se trata de dinheiro. É sobre imagem. Ele não pode ser visto publicamente com alguém como você agora. Há negociações em andamento com investidores internacionais que não aceitariam escândalos ou relações assimétricas envolvendo alguém do cargo dele. Clara a olhou sem recuar. Assimétricas? Você entendeu. Ele é o CEO. Você é uma funcionária temporária. E mesmo assim você veio até mim. Isso me diz muito mais sobre o que você teme do que sobre o que ele sente. Helena apertou os lábios. Depois tirou da bolsa um envelope. Aqui está sua rescisão contratual antecipada. Disseram que o RH pretende encerrar o contrato de substituição antes do prazo. Eduardo ainda não sabe. Mas vai saber. Você está por trás disso? Eu só estou tentando evitar que ele jogue tudo fora por um capricho. Pense bem, você não é ingênua. Sabe como esse mundo funciona. Saia enquanto ainda é admirada. Enquanto ainda é só um perfume no ar. Antes que virem escândalo em páginas de fofoca corporativa. Clara levantou-se. Eu não sou o tipo de mulher que se assusta com ameaças disfarçadas de conselhos. Se Eduardo quiser terminar o que mal começou, ele vai ter que me dizer isso olhando nos meus olhos. Não vai ser você quem vai decidir por ele. Saiu do café com um envelope em mãos, o coração em chamas, a dignidade intacta e as pernas trêmulas. No caminho para casa, não chorou, mas segurou firme no frasco de perfume que sempre levava na bolsa, como se fosse uma armadura invisível. No dia seguinte, Clara não apareceu no trabalho. Ligou para o RH e informou que precisava de um dia para resolver assuntos pessoais. Passou horas andando sem rumo pela cidade, pensando no que sentia, no que havia construído e no que estava disposta a enfrentar. Ao final da tarde, o interfone de sua casa tocou. Era o porteiro avisando que um homem queria subir. Era Eduardo. Ela permitiu. Ele entrou com o rosto cansado, mas os olhos firmes. Por que você não foi hoje? Perguntou sem rodeios. Sua ex-esposa me procurou. Me entregou um envelope com minha rescisão. Me disse que você ainda está preso a ela, legalmente. Eduardo passou a mão no rosto.
Sentou-se na beira do sofá. Não era para isso ter chegado a você assim. O processo está em andamento, mas Helena sabe manipular os tempos e as pessoas. A verdade é que ela nunca quis o fim. E agora está usando todos os recursos possíveis para me atingir. E você? Ele levantou os olhos. Eu só quero você. Mas não posso pedir que fique no meio de uma tempestade que não começou. Clara se aproximou. Entregou o envelope a ele. Eu não sou um perfume no ar, Eduardo. E você não é mais um homem intocável. Somos dois adultos. Se é para continuar, tem que ser com verdade, com coragem, com escolhas. Ele se levantou, segurou seu rosto entre as mãos. Então eu escolho você. E se for preciso, eu desfaço tudo para começar de novo. Mas com você. Clara encostou a testa na dele. O cheiro dela preencheu o ar como um voto silencioso. Daquele instante em diante, sabiam que estavam pisando em território novo. Frágil, exposto, mas cheio de possibilidade. 2 meses se passaram desde aquela tarde na sala de estar de Clara. 2 luas cheias. 2 ciclos inteiros de espera e reinvenção. A vida continuou girando, como sempre faz, mas algo dentro dela havia mudado de lugar. Eduardo manteve distância da empresa por um tempo. Pediu afastamento oficial das funções como CEO para tratar de assuntos pessoais e jurídicos. Quem lia as notícias não imaginava que, por trás do eufemismo, havia a tentativa real de se libertar dos últimos vínculos com um passado que não fazia mais sentido. Clara não retornou à empresa. Seu contrato como substituta não foi renovado. Decisão que partiu dela. Usou os dias para pensar, repensar e, pela primeira vez, olhar para os próprios desejos sem medo de parecer frágil. Deu aulas particulares para crianças do bairro. Retomou leituras esquecidas. Assistiu filmes antigos e passou tardes cuidando da tia, que notava no rosto dela uma nova luz. Mesmo quando Clara insistia em dizer que estava tudo igual. Mas não estava. E a verdade era que o perfume também mudara. Não a fragrância. Essa continuava a mesma. 2 gotas, uma atrás de cada orelha. Mas agora, quando Clara o passava, fazia isso com a lembrança do toque de Eduardo na sua pele. O gesto tinha ganhado uma história, um rosto, uma intenção. E aquilo tornava tudo mais íntimo, mais real. Uma noite, ao sair da padaria com uma sacola de pães ainda quentes, Clara sentiu o telefone vibrar. Era um número desconhecido. Atendeu com cautela. Clara! A voz do outro lado era inconfundível. Baixa, firme, mas agora mais suave do que ela lembrava. Eduardo, eu sei que estou sumido. E que talvez você já tenha me colocado em alguma gaveta do passado. Mas se puder me ouvir por 5 minutos. Estou no café ao lado do Parque das Flores. Aquele que você costumava ir sozinha nas tardes de sexta. Você me disse uma vez. Eu guardei. Ela olhou para a esquina. O café estava ali, do outro lado da rua. O mundo pareceu encolher. Eu não estou pronta para reencontros simbólicos. Ela respondeu. Não é simbólico. É só um homem pedindo para ver uma mulher. Nada mais. Ela hesitou. Depois atravessou a rua. Quando entrou no café, o sino acima da porta tilintou. Eduardo estava sentado à mesa do canto, com as mangas dobradas e uma xícara de café nas mãos. Levantou-se ao vê-la. Não havia pretensão em seu olhar. Apenas uma expectativa contida. Obrigado por vir, ele disse. Clara sentou-se devagar. Retirou o cachecol do pescoço e cruzou as mãos sobre a mesa. Ele sentiu o cheiro. Aquele mesmo. E fechou os olhos por um segundo. Eu finalizei tudo com a Helena. Ele começou. Formalmente, emocionalmente, simbolicamente. Acabou. O último vínculo foi rompido há 1 semana. E eu esperei até ter certeza de que nenhum pedaço de mim ainda estava lá para poder te procurar. Ela escutava em silêncio. Cada palavra era uma onda empurrando alguma dúvida para longe. Eu também vendi minha parte da empresa. Saí como fundador e presidente. Quis começar de novo. Uma nova fase. Sem máscaras. Sem os escudos de sempre. Abri uma fundação educacional com meu irmão. Pequena ainda. Mas quero fazer algo útil. Algo verdadeiro. Ele sorriu. Algo mais parecido com você. Clara inspirou fundo. O café entre eles esfriava lentamente, mas a conversa os aquecia. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Não precisa dizer nada. Só quero que saiba que eu escolhi. Escolhi o que me toca, o que me cura, o que me transforma. E foi você. Desde o dia em que eu parei no corredor por causa de um cheiro. Não foi o perfume. Foi você dentro dele.
Ela sentiu os olhos marejarem, mas não deixou que caísse lágrima alguma. Não era tristeza. Era algo mais raro. Ser reconhecida, vista com todos os sentidos. Ele estendeu um pequeno embrulho, um frasco de perfume, idêntico ao dela. Comprei esse na mesma farmácia onde você contou que ia com sua mãe. Achei que era um gesto bobo, mas quando entrei lá, senti seu cheiro no ambiente. E chorei. No meio dos desodorantes e shampoos, chorei. Porque percebi que o luxo nunca me deu isso. Esse tipo de verdade. Ela pegou o frasco, segurou-o entre os dedos. Não é um presente, Clara. É um símbolo, de que eu entendo agora. E se você ainda quiser, eu quero tentar de verdade, com leveza, sem urgência. Um passo de cada vez. Ela sorriu, guardando o frasco na bolsa. Você ainda sente o cheiro no ar antes de eu chegar? Sempre. Naquela noite, não se beijaram. Não se tocaram além das mãos. Caminharam juntos pelo parque em silêncio, como se cada passo fosse a costura delicada de algo novo. Uma história que começava depois de todas as tentativas frustradas de encontrar algo que valesse a pena. 3 meses depois, Clara inaugurava sua primeira sala de leitura para crianças em situação de vulnerabilidade. Um projeto apoiado pela fundação recém-criada de Eduardo. Ele assistia tudo de longe, sem interferir. Orgulhoso, admirado. Na plateia, a tia de Clara sorria como quem entende tudo sem precisar ouvir. E quando Clara terminou a contação de histórias naquele dia, ela passou a mão no pescoço com discrição. E todos sentiram no ar o cheiro adocicado do mesmo perfume de sempre. Eduardo se aproximou depois que as crianças saíram. Trazia uma flor nas mãos e um convite para jantar. Clara o recebeu com um beijo calmo no rosto e com a promessa nos olhos. Eu também escolhi. Naquela noite, enquanto se abraçavam na varanda do apartamento dele, com a cidade aos pés, Eduardo fechou os olhos e sussurrou. Agora sim. Esse é o cheiro da escolha. E Clara, sem dizer nada, passou os dedos pelo pulso, onde o perfume ainda marcava a presença. Naquela história, o luxo não estava no frasco. Estava no afeto, na delicadeza, no tempo certo, e no perfume que ele jamais conseguiria esquecer. Porque ela era o cheiro da vida que ele passou a vida inteira procurando. Às vezes, aquilo que parece simples, como um perfume barato, carrega as memórias mais profundas, os afetos mais verdadeiros e os encontros mais transformadores da vida. Não é sobre o frasco, é sobre quem o carrega. Amar não é sobre status, nem sobre aparência, é sobre escolha. Sobre enxergar o outro além das máscaras, além das aparências, e decidir ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Que a gente aprenda como o Eduardo aprendeu, que o verdadeiro luxo da vida é sentir, com verdade, com respeito e com tempo. E que nunca falte em nós a coragem de escolher o que faz o coração bater mais forte. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o dele ao sentir o perfume dela, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo essa história cheia de escolhas, sentimentos e recomeços? Vou adorar saber.